Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos histórias inspiradoras de organizações humanitárias e hoje apresentamos a renomada Cruz Vermelha. Prepare-se para mergulhar em um mundo de compaixão, coragem e solidariedade. A Cruz Vermelha é uma organização global de ajuda humanitária, cuja missão é aliviar o sofrimento e proteger a dignidade humana em tempos de crise. Há mais de um século, essa instituição icônica tem se dedicado a fornecer assistência imediata a pessoas afetadas por desastres naturais, conflitos armados, epidemias e outras situações de emergência. Neste vídeo exploraremos o trabalho incansável dos voluntários da Cruz Vermelha em todo o mundo. Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma agência humanitária internacional não afiliada a nenhum estado, dedicada a proteger as pessoas vulneráveis em consequência de conflitos armados. O objetivo da agência é prestar assistência para garantir a proteção dessas pessoas e aliviar o sofrimento causado pela guerra. A Cruz Vermelha é composta por 3 organizações distintas que compõem o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A instituição surgiu em 1863 graças a um relatório do empresário suíço Henri Dunant, que ficou estarrecido com as mortes em uma batalha em 1859. Origem da Cruz Vermelha. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho foi fundado em Genebra, na Suíça, em 1863. Foi criado para atender a uma necessidade do mundo na segunda metade do século XIX, aliviar o sofrimento das pessoas que enfrentam conflitos armados. Antes disso, pouquíssimos soldados feridos recebiam qualquer tipo de atendimento médico, e a maioria era deixada para morrer no campo de batalha. Foi esse fato que levou o suíço Jean-Henri Dunant a ficar indignado com o que viu durante uma batalha na Itália em 1859. Dunant era um empresário nascido em 8 de maio de 1828 em Genebra. Ele era filho de um casal calvinista que gozava de certa reputação na região. Dunant foi ensinado a ser generoso com os outros e a entender a importância do trabalho de caridade. Com o tempo tornou-se empresário, mas sempre teve paixão pela filantropia. Em 1859, ele realizou uma viagem de negócios à região da atual Itália para ter com Napoleão III. Durante esse período, ele se deparou com o cenário da Batalha de Solferino, ocorrida em 24 de junho, como parte dos conflitos motivados pela unificação da Itália. Nessa guerra, milhares de soldados austríacos, italianos e franceses, aliados dos italianos, padeciam por seus ferimentos sem receber nenhum tipo de tratamento. Naquela época, Dunant desistiu de seus interesses comerciais e formou um pequeno grupo para oferecer tratamento voluntário a alguns dos feridos. Depois de retornar à Suíça, ele escreveu um livro chamado Reminiscência de Solferino, que foi publicado em 1862. Seu livro foi amplamente conhecido na Europa como uma denúncia de negligência militar. Depois de atrair a atenção de figuras proeminentes em todo o continente, seu relato inspirou 5 cidadãos suíços, o próprio Dunant, bem como Gustave Moignier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia e Théodore Monod, se uniram para formar um comitê para desenvolver ajuda para soldados feridos em combate. Assim, entre 26 e 29 de outubro de 1863, o Comitê dos 5 se reuniu, e 26 de outubro é considerado o dia da fundação da Cruz Vermelha. No ano seguinte, membros da Cruz Vermelha fizeram um convite aos governos de países europeus, Estados Unidos, México e Brasil para estabelecer a primeira decisão humanitária da história. Através desta convenção, foi emitido o documento Convenção de Genebra para a melhoria da condição dos feridos nas Forças Armadas no campo. É o primeiro mecanismo internacional de proteção aos médicos que atuam de forma neutra e voluntária em conflitos. Em 1867, o fundador da agência declarou a falência de seu negócio porque passava mais tempo trabalhando para a Cruz Vermelha do que administrando a empresa. Isso, combinado com problemas de relacionamento com Gustave Moignier, fez com que Dunant deixasse a organização. Décadas depois, em 1901, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Missão, organização e símbolos da Cruz Vermelha. A
A Missão Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelha é uma organização que se divide em 3 partes. Comitê Internacional da Cruz Vermelha, surgido em 1863, conforme explicado, tem como objetivo garantir o atendimento aos soldados feridos em conflitos armados, bem como dar apoio à população afetada. Representa-se por um grupo de gestão dividido em 5 instâncias. Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, criada em 1919, tem o intuito de unificar a comunicação entre as diversas operações da Cruz Vermelha que se espalharam pelo mundo. É responsável por coordenar mundialmente as ações realizadas por essa organização. Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, representa as 191 sociedades nacionais que formam a Cruz Vermelha. Cada sociedade representa um país no qual a organização opera. Como já falamos, a Cruz Vermelha tem como objetivo garantir proteção às pessoas que sofrem com as consequências causadas pelos conflitos armados, mas ela também atua em outras situações de emergência, como as causadas por desastres naturais. É um grupo formado por voluntários que trabalham para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Complementando a parte da missão, cabe destacar a proposta apresentada pela própria Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma organização imparcial, neutra e independente, cuja missão exclusivamente humanitária é proteger a vida e a dignidade das vítimas de conflitos armados e outras situações de violência, assim como prestar-lhes assistência. O SIC também se esforça para evitar o sofrimento por meio da promoção e fortalecimento do direito e dos princípios humanitários universais. Por fim, cabe destacar que originalmente o símbolo da Cruz Vermelha é, como o próprio nome sugere, uma cruz na cor vermelha. Ele foi proposto como uma inversão da bandeira suíça, que é formada por um fundo vermelho e uma cruz branca no meio dele. No caso da Cruz Vermelha, o símbolo tem um fundo branco e sobre ele uma cruz vermelha. Segundo as pesquisadoras Maria Neuza Fernandes e Suzana Camargo Vieira, essa escolha foi uma forma de reforçar a origem da organização. No início do século XX, sob pressão dos turcos, a Cruz Vermelha começou a adicionar outro símbolo aos países com grandes populações muçulmanas, o Crescente Vermelho. Assim, a Cruz Vermelha e o Crescente são imagens desta organização que ajuda milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar disso, a Cruz Vermelha afirma que seu emblema não tem conotações religiosas, mas se refere à esperança e proteção de todos os seres humanos. Cruz Vermelha no Brasil. A história da Cruz Vermelha aqui pode ser rastreada até o início do século XX. Em 1907, por iniciativa do médico Joaquim de Oliveira Botelho, iniciou-se o debate sobre a criação da Cruz Vermelha brasileira. Ele mobilizou profissionais de todas as esferas da sociedade e, em uma reunião no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1907, foram lançadas as bases da organização no Brasil. Em 5 de dezembro de 1908, nova reunião foi realizada para estabelecer os estatutos de funcionamento da Cruz Vermelha Brasileira. A publicação do regulamento é considerada um marco para o estabelecimento da entidade no Brasil. Ganhou reconhecimento internacional em 1912, e seu trabalho se consolidou durante a Primeira Guerra Mundial. Na década de 1910, o Brasil ainda contava com a Fundação Damas da Cruz Vermelha Brasileira, um grupo de mulheres cariocas que se firmaram como enfermeiras voluntárias da entidade. Atualmente, a Cruz Vermelha Brasileira continua trabalhando com o aval do governo federal, realizando operações que visam aliviar o sofrimento dos necessitados. Agradecemos por assistir a este poderoso vídeo sobre a Cruz Vermelha e seu trabalho humanitário incansável. Esperamos que tenha sido uma experiência inspiradora e que tenha despertado em você um senso renovado de compaixão e empatia. Se você deseja se envolver e apoiar a Cruz Vermelha, existem várias maneiras de fazer isso. Você pode considerar fazer uma doação para ajudar a financiar suas operações de socorro em todo o mundo. Além disso, você também pode se voluntariar em sua Sociedade Nacional da Cruz Vermelha, onde poderá contribuir com seu tempo, habilidades e paixão para causar um impacto positivo em sua comunidade. Lembre-se, pequenos atos de bondade podem ter um efeito duradouro e transformador na vida de outras pessoas. Juntos podemos fazer a diferença e construir um mundo mais justo e solidário.
Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para ficar atualizado sobre futuros vídeos. Obrigado por fazer parte desta jornada de descoberta e pelo seu apoio contínuo. Até o próximo vídeo. Lembre-se, a humanidade está em nossas mãos.